Aqui eu tenho dois exemplos. Isso aqui é um exemplo de uma unidade, né, internação no hospital, né, uma unidade semi-intensiva, né, único, para um único paciente, tradicional. Né? Então, veja aqui, porta, né, só tem uma porta aqui atrás, pronto, tudo fechado. Aqui eu tenho, né, uma unidade moderna, né, do qual eu chamo unidade baseada na ritmicidade. Tem uma grande janela aqui, né, então aqui eu não tinha janela, aqui a janela agora existe. Eu tenho iluminação grande. Então, veja que o ambiente está bem claro, uma claridade muito mais próxima do azul, né, aqui uma coloração mais feia, né, mais amarelada. Né? Então, a gente tem, né, um padrão diferenciado, né? Ou seja, hoje, né, o que a gente quer é que o ambiente hospitalar, né, ele simule, né, a natureza, ao claro ou escuro. A gente sabe, se eu faço isso, a recuperação do paciente é mais rápida. Né? E se um ambiente como esse acaba gerando, pode gerar, né, um processo, né, de dessincronização. Diga, Tatiane. John, você tem conhecimento se a gente tem algum hospital assim mundial, né, que já tenha essa estrutura visando bem a parte cronobiológica? Já tem vários hospitais que já estão assim, já tem alguns hospitais brasileiros, inclusive, são assim. Hoje, os hospitais mais modernos, né, quem trabalha, inclusive, com arquitetura, né, hospitalar, né, já trabalha com essa ótica. Né? Existe, inclusive, né, algumas teses no Brasil do pessoal do Rio Grande do Sul, né, orientada pela Maria Paz, do pessoal da arquitetura da Federal do Rio Grande do Sul, né, trabalhando com essas propostas, fazendo avaliação de hospitais e, inclusive, também de ambientes, né, sociais que não estão relacionados com a saúde, como shopping center e tal, etc. Uhum. Perfeito, obrigada. Agora, a gente tem, né, várias possibilidades de fazer, né, os modelos experimentais. Aqui eu tenho uma sequência de modelos experimentais que hoje é possível a gente estudar, né, efeitos em diversas alterações. Porque o que a gente tem? Né? O clássico, que a gente pode dizer assim, eu tenho a ritmicidade circadiana, e aí eu chamo de chronodisruption, ou a perda da ritmicidade, né, ou a perturbação da ritmicidade. E essa perturbação, ela pode acontecer em diversas situações. E aqui eu tenho os modelos experimentais. Aqui eu posso promover aqui para animais, né, atrasos ou avanços de fase, né, nos ciclos. E aí, assim, aqui eu tenho a letra T, que é o tal, que é o período endógeno do animal, né, e o T, que é o do ambiente. Né? Então, às vezes, eu posso fazer o período do ambiente, ou seja, o claro ou escuro, maior do que o tal do animal. Está vendo aqui? Ó, o animal está em livre curso, eu faço um T maior, né? Então, o animal ele pode se ajustar, né? Então, ele se ajusta aqui com o início. Quando eu faço o avanço, eu estou ajustando aqui. Eu posso fazer, né, estudo, né, de alteração de jet lag, né? Ou seja, pegar o que a gente chama de arrastamento aqui para atraso e aqui para avanço, né? Posso fazer as duas coisas. Eu posso chamar aquilo que a gente chama de atraso ou avanço jet lag crônica, que é tipo o seguinte, eu tenho aqui o 24 horas, claro escuro, o animal sincroniza. Então, assim, a cada 2 dias eu dou, né, um atraso do início do claro de 6 horas. Né? Aí mantenho. Aí no outro dia dou mais 6 horas, aqui mais 6 horas. Eu posso fazer 6 horas, 4 horas, tal, isso dependendo do meu protocolo. Do mesmo jeito, eu posso fazer o inverso. E o mais interessante, né, é que quando a gente faz os estudos, o grupo, né, esse aqui é uma revisão, né, do Chiesa, né, o grupo de Barcelona, né, do Dias Nogueira e da Trini Cambras, eles têm mostrado algumas coisas bastante interessantes. É que esses modelos, quando eu faço avanços ou atrasos, eles provocam alterações diferenciadas. Então, eles estudaram, junto com o pessoal da bioquímica, né, da Universidade de Barcelona, um conjunto de vias metabólicas, e o que é interessante é que algumas alterações nas vias ocorrem quando eu promovo o avanço ou quando eu promovo o atraso. Então, isso é interessante por causa da implicação para o trabalho em torno.
O mesmo jeito a gente pode fazer, né, alternando ciclos, né, para dessincronizar, né, o animal, né, inclusive colocando, né, em condições aqui que a gente chama, né, de arritmicidade, principalmente ocorre em hamster, que é, por exemplo, quando eu coloco o animal em claro constante por muito tempo. Alguns hamster e camundongo e rato também isso ocorre, o animal perde a ritmicidade. E isso é explicado porque o que você provoca é uma dessincronização, um desacoplamento entre os osciladores, entre os neurônios do núcleo supraquiasmático. Por outro lado, a gente tem um splitting, que é muito comum em hamster, né? Quando você coloca o animal em claro constante, o hamster tende a duplicar o ritmo. E isso, né, o professor Horácio de la Iglesia mostrou que esse splitting ele é decorrência do desacoplamento entre o núcleo supraquiasmático, né, direito e o núcleo supraquiasmático esquerdo. É como se aqui eu tivesse os neurônios, os osciladores, né, responsáveis por esse componente rítmico, aqui seria o direito e aqui o esquerdo. E, né, por outro lado, quando você faz uma dissociação, em que você coloca o animal num ritmo diferente do 24 horas, né, há uma dissociação também no núcleo supraquiasmático, mas não agora no direito e esquerdo, mas entre os neurônios ventrais e dorsais, sendo um componente responsável pelo o dorsal e o outro pelo ventral, o que se ajusta, né, à luz e o que não se ajusta, né, à luz. E aí o que você tem exatamente essas dissociações. São modelos importantes. Agora, quando a gente fala, né, em ritmicidade circadiana em medicina e saúde, né, a primeira coisa que a gente tem que chamar atenção, né, é que dentre as desordens do sono, quando a gente vai ver a classificação internacional dos transtornos do sono, a gente tem um grupo delas que a gente chama de desordem da ritmicidade circadiana. Então, já tenho, dentro da classificação internacional de doença, né, um subgrupo, umas doenças que já estão relacionadas com a desordem circadiana, né, que isso é importante. E essas desordens circadianas clássicas as desordens são, por quê? Primeiro, as que estão relacionadas com dessincronização temporária, em relação aos ritmos endógenos e os ritmos exógenos. O trabalho em turno, jet lag, a questão da fase anormal, síndrome do avanço, síndrome do atraso, causadas pela redução da amplitude da ritmicidade circadiana, que a gente chama de sono irregular. E a incapacidade de sincronização, né, ao ciclo claro-escuro, que é o que a gente chama sono em livre curso ou sono não 24 horas. Né? Veja, isso aqui é um exemplo de actograma de trabalhos em turno. Isso aqui é de um trabalhador do trabalho com turno diurno. Veja que aqui, olha, ele começa a atividade nesse horário, que próximo de meio-dia, aqui já começa às 6 da manhã, aqui ele já começa às 10. 6, 10, 6, aí aqui é folga. 6, 10, 6, 10. Então, veja, você tem horários diferentes, né, diariamente. Aqui já são trabalhos, né, trabalhador em turno, mas com trabalho noturno. Veja que aqui o início da atividade, ele vai começar aqui, olha lá, para as 4 da manhã, nesse dia próximo das 8, aqui 4 da manhã, 8, 4, 8, 4, e aqui esses dias todos foram de folga. Aí começa de novo o esquema de turno, aí folga novamente. Então, aqui eu folguei 5 dias, aqui eu folguei 3. Então, tem um esquema ou modelos, né, de ajuste, né, diferenciados, que isso, é claro, altera. Então, o trabalho em turno, parte deles, eles têm alterações. E aí o tratamento, né, do distúrbios do sono que estão relacionados ao trabalho em turno, objetivamente, melhorar o sono, higiene do sono, ou um hipnótico de meia-vida curta, e quando é necessário, a gente faz o ajuste da ritmicidade circadiana. No momento, a gente usa duas abordagens, ou terapia com luz, para promover avanços ou atrasos, dependendo do esquema da sequência do trabalho, né, em turno, e melatonina, né? É claro que o trabalho em turno, a gente sempre tem que levar essa questão, né, porque alguns trabalhadores toleram muito bem e outros não. A gente sabe que tem trabalhador que dá 3 anos de trabalho em turno e eles já saem, não aguentam. Outros trabalhadores passam a vida inteira.
Isso depende, qual é o valor social que o sujeito, né, dá nisso, né? Por quê? Porque você tem a questão de maior salário, né, quando você trabalha à noite, né, a questão do quanto você valoriza o seu tempo, né? O trabalho em turno, né, também ele depende da vida familiar e da organização cotidiana. Numa grande cidade, uma pequena cidade, isso é diferente, se você é casado, se não, se você tem filhos ou não, e etc. A questão do gênero, né, ou seja, as mulheres que já têm, né, o segundo turno, que é o trabalho e o trabalho em casa, o trabalho em turno é mais grave ainda. E o que a gente sabe, né, uma questão é que o trabalho em turno tem muita relação, né, com, eu sei que os trabalhadores em turnos têm mais doenças cardíacas, eles têm mais propensão à infecção, eles têm mais síndrome metabólica, eles têm mais câncer de mama, e a grande questão é essa: quais são os mecanismos envolvidos? Então, aqueles modelos, né, básicos que a gente mostrou para vocês, experimental, são coisas que hoje nós estamos fazendo, no sentido de identificar esses mecanismos e poder fazer uma abordagem melhor. Aqui, olha, são duas monografias. Essa monografia que foi publicada em 2010 pela Organização Mundial de Saúde, que é uma monografia que avalia o risco carcinogênico em humanos, aqui no caso para pintores, para bombeiros, né, e trabalhadores em turno. Em 2010, a conclusão foi que o trabalho em turno é provavelmente carcinogênico para humanos, que é o considerado, né, no grupo 2. E agora, né, recentemente, né, isso foi publicado novamente, né, um novo grupo foi feito uma nova avaliação, ficou exclusivamente só para trabalho em turno, e a conclusão ainda é a mesma: o trabalho em turno é provavelmente, né, carcinogênico para o grupo humano. Então, pouca coisa mudou na organização temporal desde 2010? Não. A grande questão, que a gente sabe, é assim: os estudos experimentais com modelos animais são muito claros, né? A dessincronização é um fator carcinogênico. Os estudos com humanos ainda não são totalmente, né, conclusivos, né? Mas é uma evidência muito forte. Outra questão que tem a ver, a jet lag é importante, né? Isso aqui é um caso, né, por exemplo, de alguém que saiu, né, aqui de Natal, né, e foi, né, para Copenhague, né, na Dinamarca, né, participar de uma feira, e como você tinha, né, uma alteração, né, um voo de 15 horas e uma diferença de fuso horário de aproximadamente, né, 7 horas, né, o que foi feito? Foi feito, por exemplo, o uso de um agente arrastador, no caso, a melatonina, em dias anteriores, né, aqui um dia antes, né, 5 dias antes, começa a tomar às 20 horas, às 19, às 16, e aí você tem o indivíduo que viaja, que ele tirou o aparelho, coloca o aparelho de novo. Veja que o início do sono estava aqui, né, nesse horário, próximo de meia-noite. Aqui o início do sono está indo lá para aproximadamente, né, 17 horas. Né, ou seja, o início da atividade vem para cá. E ele se ajustou facilmente, né? E aí, quando ele volta para Natal, ele se ajusta mais rapidamente, porque aqui ele faz um voo no sentido oeste e a sincronização é mais rápida. E aqui a melatonina ajuda, né, no caso do jet lag. Então, isso aqui é uma aplicação fácil, né, uma aplicação clara, né, da regularização da ritmicidade para permitir, por exemplo, simplesmente um empresário que vai para uma feira e vai fazer negócio e não quer chegar lá e ficar tendo os sintomas de jet lag, como mal-estar gastrointestinal ou confusão mental, inclusive. A outra, né, exemplo, né, de alterações da ritmicidade é a fase anormal dos ritmos circadianos, né, a fase do sono. Então, a fase típica do sono é aqui, né, na fase noturna. E aí eu posso ter um indivíduo com a fase muito avançada, aqui próximo do início do escuro, ou a fase muito atrasada, que vai aqui, né, e vai parte do sono está na fase, né, clara. Né? Então, isso aqui é o avanço, isso aqui é o atraso. Né? Aqui a gente vê claramente um sujeito, né, com a fase típica, e aqui um sujeito com a fase atrasada. Veja que o início da atividade aqui, o início do sono está aqui próximo de meia-noite. Aqui nesse sujeito, o início do sono está lá, aqui, olha, que é 4 horas da manhã, 2 horas, 4, 2,
4, aqui 2 horas, 1 hora, 4. Então, veja que esse sujeito, o início da fase do sono está muito tarde, ele está muito atrasado. Mas veja que o início da atividade está muito próximo aqui das 6 horas, né? Por que o início da atividade está muito próximo? Porque isso aqui é um exemplo de um estudante, né, de um estudante que tem uma síndrome do atraso de fase, mas o que ocorre é que ele tem que acordar cedo para ir para a escola, para vir para a universidade, né? Mas ele dorme muito tarde, o que faz com que ele fique muito privado de sono. E tenha, se vocês perceberem aqui, ó, um grande sonolência durante o dia, com vários episódios de cochilos longos durante o dia. A fase de atraso, né, geralmente, né, é importante para fazer o diagnóstico, o uso de diário de sono, actimetria, também é sempre recomendado utilizar o questionário de cronotipo e tal, e ela é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial, né, com sono. Se a gente olhar, por exemplo, né, esse sujeito aqui, ele vai dormir muito tarde, aí vai dizer que ele tem insônia, na verdade, ele não tem insônia, o que ele tem é a fase atrasada. Então, aqui o tratamento é cronobiológico. O outro lado são os sujeitos que não têm, né, capacidade de sincronizar, né, o ciclo sono-vigília em livre curso, que ocorre principalmente em pacientes cegos, porque não tem como ajustar o claro-escuro, pacientes depressivos, também isso pode acontecer, e pacientes com neurodegeneração, que é um exemplo, né, cada dia o sujeito, né, que é dado de paciente, vai, né, acordando mais tarde. Aqui a gente tem, né, um exemplo, né? Então, essa aqui é a atividade de um sujeito cego que tem, ó, veja aqui, ó, o amarelo é a fase clara. Então, a atividade dele está bastante restrita, que é a fase clara. Então, esse sujeito ele tem um ciclo sono-vigília regular. Agora, esse outro sujeito aqui não, ele tem um ciclo sono-vigília totalmente irregular. Então, aqui ambos são cegos, esse aqui ele regula e esse aqui não. Esse aqui, ele provavelmente está usando outras pistas temporais, como temperatura, atividade física, né, comportamento alimentar, que é isso que hoje nós estamos estudando aqui no nosso laboratório. Aqui, olha, esse aqui é o registro da exposição à luz, né? Então, esse aqui é o sujeito que tem o sono, né, sono vigília regular, né? E aqui é o que não tem. Veja que a exposição à luz são diferentes, né? Ambos são cegos, então ele não tem nenhum ajuste da ritmicidade. Diga, André. Professor, eu queria saber se nesses dois casos, esses sujeitos têm o mesmo tipo de cegueira. Olha, a causa inicial, né, nesses dois casos, não é a mesma. Eu não sei lhe dizer, mas eles já são cegos há muito tempo, né? Ambos são com idade próxima de 40 anos e ambos ficaram cegos próximo, né? Eu acho que foi próximo dos 15 anos e o outro já foi, né, no final. Ambos tiveram que fazer a nucleação, né, um por uma questão de trauma e o outro por processo, né, infeccioso. Entendi. Então, assim, não é nada neurológico nesses casos, né? Então nesses foram adquiridos ao longo da vida. Isso. Aqui eu tenho, né, um mapa de fase da atividade aqui da luz para o sujeito que se ajusta e aqui para o sujeito que não se ajusta. Que é uma coisa interessante. Aqui, ó, pouquíssima atividade durante aqui de 0 hora até 6 horas, aqui muita atividade. A exposição quase nada, então ele vai ficar dormindo num ambiente escuro, ele se ajusta bem. Já esse aqui, ele fica muito ativo, olha a exposição à luz aqui durante essa fase, que não tem luz natural, né? Isso aqui é luz artificial, né? Certo? Então, são características, né, desses sujeitos, né, que é importante a gente ver, porque eu preciso dar condições para ele se ajustar. Esse aqui já está ajustado, é isso aqui, mas o que eu posso fazer para ajustar esse sujeito, né, e ele ter uma boa qualidade de vida, né? Porque esse aqui ele tem um padrão, um ritmo irregular. Outros casos, os ritmos ficam em livre curso. Esse aqui também é um voluntário aqui da nossa pesquisa. Então, isso aqui é a luz, ou aqui é a atividade, né? Então, veja, a atividade dele cada dia começa mais tarde, e aqui cada dia começa mais cedo, ou o início a atividade termina mais tarde, o início da atividade termina mais tarde.
Mas olha que coisa interessante. Quando eu vou ver a exposição à luz, aqui no caso está invertido. O que é branco é que está exposto à luz, o que é preto é escuro. Então, aqui, ó, olha, o início do escuro começa cada dia mais tarde. Mas o início do claro sempre começa no mesmo horário. Por quê? Porque, na verdade, o início do claro, o que está determinando o início do claro, é o claro escuro, né? É a presença do claro natural, é o nascer do sol. Enquanto que o fim, né, do claro, ou o início do escuro, o que está determinando é a luz artificial. Porque esses sujeitos, embora eles sejam cegos, né, mas eles têm uma característica que é de não viver num ambiente totalmente escuro à noite. Eles ligam as atividades, eles ligam as luzes, eles ligam a TV, né? Eles querem ter como se fosse uma vida normal enquanto eles estão ativos, e aí eles tentam simular ambientes, né, como que tenham, né, ruído, tal, e etc. Uma outra característica, né, de regularidade da ritmicidade, é o que a gente chama do ciclo sono-vigília irregular, como neste caso, cada dia esse sujeito ele acorda e ele vai dormir em horário diferente, né, que a gente chama um sono totalmente irregular. Isso é um sujeito que ele vai reclamar muito de insônia, sonolência diurna, etc. Geralmente, isso é comum, esse tipo de padrão, em criança com retardo mental, né? Às vezes também crianças com autismo, porque faz o isolamento social, se expõe menos às pistas temporais do ambiente, como o claro e escuro, e isso é um fator que desregula a ritmicidade. Né? Pacientes com demências também, né? Então, veja, nessas duas condições, que geralmente, né, você tem um cuidador, né, porque tem deficiências graves, é orientado que esses pacientes eles não fiquem isolados dentro do seu ambiente de dormir, no quarto fechado, mas que eles tenham, né, estímulos, né, fóticos diários, ou por exposição, né, ao ambiente, né, externo, ou por estímulo artificial, bright light, né, luz intensa, ou então por aberturas como janelas, tais, etc. É claro que isso depende. Esse tipo também às vezes ele ocorre nos pacientes que são muito vespertino extremo, que aí eles têm dificuldade de se ajustar, né, ao ambiente natural. A quem tiver interesse, eu posso também encaminhar para vocês. A gente tem essa publicação aqui, que é Como Entender e Melhorar o Seu Sono, são dicas e alertas para melhorar o sono, né, feita pelo Breno, o Mário, né, e eu, que foi exatamente um livrinho curto que a gente fez para distribuir quase como uma devolutiva, né, para todos os voluntários humanos dos nossos experimentos. E esse aqui é um dossiê, né, que nós participamos da elaboração dele, né, pela Associação Brasileira do Sono, discutindo os horários escolares e as implicações para o sono dos adolescentes. Então, são 2 documentos que estão disponíveis na internet, mas quem tiver interesse também pode enviar. E aí, eu queria também falar sobre um artigo, né, que a Paulinha conhece, né, ela postou na nossa rede de discussão, que é um artigo da Sara Schelapa, né? A Sara, eu tive o privilégio, eu posso dizer assim, de ter sido o orientador dela de mestrado aqui em Natal. Ela fez medicina aqui em Natal, e quando ela terminou o mestrado, foi típico aquela pós-graduanda que eu cheguei para ela e disse, né, Sara, eu não tenho mais, né, o que lhe ensinar, né? Você precisa ir fazer seu doutorado fora do Brasil, e foi isso que ela fez, né? Ela foi para, né, a Suíça, né, Zurique, então ela fez Zurique não, desculpe, Basel, fez todo o doutorado lá em Basel e já trabalhou, né, na Bélgica, em Harvard, no Max Planck, e hoje ela está em Sunmouth, na Reino Unido, né? E esse é um trabalho bastante interessante, né, que é sobre diferenças sexuais, né, no sono, na ritmicidade e metabolismo, e a implicação para aquilo que a gente chama, né, de medicina de precisão. Então, o que a Sara mostra, ela faz esse modelo conceitual da diferença de gênero, que é bastante interessante. O que ela diz? Né? Que, na verdade, né, em geral, as mulheres, né, aqui com a evidência bastante forte já, que elas têm, né,
pior, né, autorrelato da qualidade do sono. Enquanto que os homens, eles fazem, né, um relato, né, de uma melhor qualidade do sono. As mulheres tendem, né, a ter um cronotipo mais matutino e os homens mais vespertino. Isso, né, tem algumas implicações, né, que a gente diz, olha, aqui há um aumento da estabilidade, provavelmente é o que ela sugere, né, um aumento da estabilidade para a ritmicidade, né? A estabilidade significa a interação cada dia, mais ou menos no mesmo horário, para as mulheres, e para os homens tem uma diminuição. Isso significa que para as mulheres elas têm menor jet lag social e os homens têm uma tendência a ter um jet lag social maior. A polissonografia nas mulheres, você tem, né, uma maior eficiência, nos homens você tem uma menor eficiência. Mulheres, você tem maior secreção de melatonina noturna, nos homens uma menor. Né? No caso, né, nas mulheres, você tem maior atividade de ondas lentas, sono N3, e atividade, né, difuso, né, complexo K, etc., que é N2, e nos homens são menores. Aqui é a mais matutina, com período circadiano mais curto, e aqui vespertina, com período circadiano mais longo. Isso implica, na relação ao sono, maior predominância de insônia, aqui nos homens, maior predominância é de apneia. E aqui a questão, né, se a gente tem ou não tem alterações da ritmicidade circadiana, a diferença entre o gênero a gente não tem ainda. Diga, André. Professor, desculpa, estou fazendo muita pergunta, eu estou ficando curioso. Não, fique à vontade, por favor. No começo da sua aula, mais no começo, né, você comentou sobre a implicância dos hormônios sexuais sobre o núcleo supraquiasmático. Aí eu queria saber se existe alguma relação direta desses hormônios sexuais com o núcleo e com o que está sendo mostrado agora. Se pode alguma coisa que esses hormônios estão fazendo no supraquiasmático, ou se são mais diferenças sociais atribuídas diferencialmente entre homens e mulheres. A gente acredita que sim, não temos certeza, não podemos, a evidência ela ainda é frouxa, mas acredita que sim, principalmente porque essas mudanças, elas ocorrem durante a adolescência. Você percebe? Então, assim, você está, quando criança, é muito próximo às coisas. Aí, na adolescência, ambos mudam, mas as diferenças de gênero aumentam muito na adolescência. E depois... A adolescência que você fala no período da transição da puberdade. Não, depois da puberdade. Depois, né? Da puberdade. Depois da puberdade. Então, assim, quando eu vou ter os níveis de hormônios vão estar lá em cima. Uhum. Né? Aí chega no final da adolescência, você tem já queda novamente da relação, né, matutino e vespertino, por exemplo, né? E as diferenças de gênero entre matutino e vespertino, entre homens e mulheres, vão caindo. Né? Então, o estudo sugere que, provavelmente, em parte, esses efeitos são, né, ações hormonais direto no sistema circadiano. Perfeito, obrigado, professor. Aí, uma outra questão, né, quando se vai ver no metabolismo, aí aqui eu estou vendo no geral, né, não estou vendo a diferença de gênero, mas eu estou vendo no geral. Assim, perda de sono, ou seja, privação parcial do sono leva, né, a alimentação, aumento da alimentação, né, diminuição da tolerância à glicose, aumento, né, das mudanças, né, dos hormônios do apetite, né, e tem o quê? Aumento, né, de diabetes tipo 2 e obesidade, né, e, é claro, né, a apneia obstrutiva, né, que é a principal causa aqui da relação da perda do sono. A questão da ritmicidade circadiana, ou seja, a cronodisrupção, ou seja, o desalinhamento, também você tem os mesmos fatores, né, que inclusive com o aumento da diabetes, né, obesidade, e tem um outro fator aqui que é, né, o trabalho em turno, né. Então, aqui, para o sono, uma questão é a apneia e aqui é o trabalho em turno. Uma das coisas que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos estudando, né, agora diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, né, para a gente ver, né, como é que esse processo ocorre. Então, aqui, essa é uma síntese do trabalho, né, da Sara, com proposição, isso está publicado, né, no Sleep Medicine Review, que é uma revista de excelência, né, na área de medicina, e aí ela vai propor algumas coisas. Vejam,
aqui, cada, né, retângulo desse, ele tem um significado. Então, quando ele está aqui, né, ele é todo cinza, significa que eu tenho uma evidência consistente. Quando eu tenho só, né, o rachurado, né, ele não tem evidência. Se ele tem rachurado e cinza, ele tem uma evidência preliminar. E se ele tem aqui uma diferença, né, de textura, né, de escuro, né, para o claro, né, a evidência são inconsistentes, né? Então, o que é que eu tenho? Né? Aqui no caso da perda do sono, né, a questão, né, ou seja, da privação do sono, né, a alimentação, ou seja, a tendência, né, de você comer mais, né, se você é privado de sono, isso tem modelos experimentais em animais, né, você vê isso claramente, né, e também, né, em humanos. Então, isso aqui tem evidência, uma evidência muito consistente. Se a gente tem uma alteração na tolerância à glicose, não tem uma evidência muito forte. É isso que nós estamos tentando buscar. Aqui, alterações nessas relações, né, do controle, né, do balanço energético, né, mudança, né, da liberação de grelina, leptina, tal, etc., né, há uma evidência preliminar. E no caso de que isso, né, ou seja, a perda do sono, ela está diretamente relacionada, né, como um aspecto causal do diabetes tipo 2 e da obesidade, né, algumas evidências são a favor e outras contrárias. Então, tem essa contradição. A mesma coisa a gente vai ver aqui na alteração da ritmicidade circadiana. Ou seja, quando o indivíduo vai e relata que está muito arrítmico, né, ou seja, o autorrelato, né, tipo, por exemplo, jet lag social, a gente não tem uma evidência, né, ainda muito forte, mas tem a evidência de que, né, quem tem mais jet lag social, né, tem, por exemplo, né, o que a gente diz que se alimenta mais, tem mais compulsão alimentar. Do mesmo jeito, tem algumas evidências mostrando que esse balanço energético, né, ele está alterado, né, e que isso a gente precisa, né, verificar com a evidência ainda é preliminar. Já, por exemplo, a mudança na tolerância à glicose, né, tem muita pouca evidência, né? E enquanto que está relacionado com a condição de gerar o diabetes tipo 2 e a obesidade, isso ainda não está claro. E aí, né, o que a gente está tentando hoje estudar aqui no laboratório é tentar responder algumas dessas, principalmente, né, essa questão da tolerância, né, à glicose, né, aqui tanto em relação à redução do sono, como alteração na ritmicidade. Para isso, a gente está fazendo, né, a Tatiane já mostrou para vocês, né, esse sistema, que é um sistema do controle circadiano do metabolismo glicêmico, utilizando, né, esses sensores em que ele é colocado aqui, e aí a gente consegue fazer medida constante, né, por longo tempo desse sistema, né? Aqui no Brasil a gente tem somente esse sistema, por isso que ele aparece aqui, né? E aí o que a gente tem é isso aqui, né? Aqui é os níveis de glicose ao longo de vários dias, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias do registro, né, de glicose ao longo, né, ou seja, quase que 2 semanas, o nível de glicose. Aqui é o valor médio, a gente vê que está oscilando aqui entre o valor médio, às vezes cai, mas tem uns picos que são, né, os momentos, né, de liberação, né, de glicose, né, por causa da alimentação. Então, imagine se eu fizer aqui uma ampliação, botar uma lupa nesse dia específico em que tem esses 3 picos. Na hora que eu coloco isso, o que eu vejo é isso aqui, né, que é o nível de glicose, aqui são as horas do dia, e aí eu vejo claramente um pico aqui inicial, que representa, né, uma resposta ao café da manhã, um pico aqui ao meio-dia, que representa, né, a refeição ao almoço, e aqui um outro pico que representa aqui o jantar. Teve um outro pico aqui de lanche, que eu não detectei. Né? Então, aqui eu sei que às 6 horas eu posso detectar o pico, identificar o horário exato, né? 12 horas, aqui 18 horas, tais, etc. Então, eu posso fazer várias coisas, né? Há um outro, se eu olhar aqui, se eu colocar aqui a minha lupa, nesses dias que eu tenho 4 picos, né? Eu vou ver isso aqui, né? Então, aqui eu tenho um café da manhã, um almoço, né? Um jantar, e olha, tem um outro pico aqui muito tarde.
Então, a questão é que eu tenho habilidade, né, fazendo esse registro constante, e fazer esse registro por vários dias. A gente pode, né, além de fazer o registro do pico em si, saber exatamente quais são as horas, ver a duração e a proeminência. A proeminência é o quanto, né, eu tive de resposta glicêmica. Né? Então, aqui eu posso ver ó, a primeira resposta glicêmica ao despertar. Né? Então, eu posso calcular qual é, né, a proeminência, que aqui sai de próximo de 100 a 140. Aqui, olha, eu posso calcular a proeminência do almoço, né, do pico do almoço, que sai aqui ó, de 100 vai lá para próximo, né, aqui de 150. A proeminência desse pico, que sai aqui de 90 até aqui, aqui é a proeminência desse pico, que sai daqui e vai aqui até 170. Então, eu posso fazer esses cálculos tudo. Bem não só calcular a proeminência, mas a duração, né, que isso também é importante. Né? E aí, né, o que a gente vê, por exemplo, está estudando, são fatores importantes para ver esses padrões rítmicos, né, como a gente está vendo aqui nesta condição. Então, isso aqui são dois tipos, dois pacientes de diabetes. Certo? Aqui são pacientes de diabetes. Ali era exemplo de pessoas, né, saudáveis. Né? Então, isso aqui é um indivíduo saudável, não diabético. Isso aqui também é não diabético, né, não diabético. Né? Aqui eu tenho, né, dois sujeitos diabéticos. Né? Então, esse aqui eu tenho um indivíduo que ele tem uma glicemia normal durante o sono. Então, esse aqui à noite. Ele dormiu à noite, a glicemia dele ficou aqui. Ele acorda, né, tem o café da manhã, e veja que isso aqui é o pico do café da manhã. Veja que esse pico do café da manhã aqui dele, olha a duração, eu não tenho aqui colocado, aqui está marcado como valor máximo, mas olha como é um pico de um café da manhã clássico de um sujeito saudável. Por quê? Porque eu tenho insulina aqui, então isso aqui sobe e cai rapidamente. Olha o que ocorre, demora a cair muito. Olha o pico aqui do almoço, olha aqui do jantar. Né? Então, veja, isso aqui, olha, ele sai aqui de 90, ele vai lá para 250. Olha aqui, ele vai para 350, aqui ele chega a 400. Né? Então, são valores muito altos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que durante o sono, está normal. Né? Por outro lado, eu tenho esse outro sujeito aqui, que aqui durante o sono, qual o nível de glicemia dele? Está muito elevado. Né? E aqui ele cai, né? Porque aqui, na verdade, esse paciente ele toma insulina, então aqui ele tomou insulina, ele reduziu. Então, eu tenho dois tipos de condições, né? De um paciente, né, que é, que eu posso falar, né, que é diabético. Então, eu tenho algum padrão diabético, né, que tem normoglicemia durante, né, a noite, enquanto eles dormem. Então, o que parece que a regulação da glicemia à noite está mais ou menos estável, mas que não consegue regular durante, né, o dia por causa das refeições, né, que seria este caso aqui, né, que está regulando, aquele não consegue regular por causa da alimentação, ou seja, a quebra homeostática por causa da refeição é tão grande que o sistema não é capaz de se ajustar, enquanto que aqui não, aqui mesmo durante a noite, os níveis de glicemia estão muito altos, porque mesmo aqui ele não consegue se ajustar. O que sugere que parece que nós temos, né, dois tipos de diabetes aí que a gente precisa estudar. A gente ainda dados ainda preliminares, mas que provavelmente a gente vai buscar, né, ver se realmente esse processo ocorre, né, em diversos, e a gente possa classificar subtipos de diabéticos conforme o padrão, né, circadiano da resposta glicêmica. E aí, olha, quando a gente fala, né, da ritmicidade, sempre a gente tem que lembrar, né, dessa questão desse termo, né, que é o ordem temporal interna. Né? Lembrando, tem uma retina, claro escuro, núcleo supraquiasmático, eu tenho uma via, né, humoral importante, a melatonina, pela a pineal, elas vão ter efeitos diversos, antioxidante, anti-inflamatório, antihipertensivo, né, tem um controle na regulação epigenética, tem uma questão importante no desenvolvimento fetal,
Porque, por incrível que pareça, enquanto durante a gravidez os níveis de melatonina sobem bastante, aumentam bruscamente os níveis de melatonina ao longo do desenvolvimento fetal, em especial no último mês da gravidez. É o que sugere, né, que a melatonina vai ter um papel importante aqui no desenvolvimento fetal. A outra questão também aqui via, né, a glândula adrenal, os glicocorticoides são controlados pelo relógio biológico e vários outros, né? Então, essa ideia de que eu tenho, né, um relógio central e relógios periféricos ajustados. Então, quando eu olho, né, o sistema, eu vejo isso aqui. Isso é a melatonina, né? Aqui em vermelho, né? E hoje a gente usa essa técnica, né? O Dim Light Melatonina Onset, que é o DLMO, em que a gente não precisa medir a melatonina ao longo de toda a noite. A gente começa a medir, né? A gente pede para o paciente ficar, né, fazendo, ou o voluntário da pesquisa, né, coleta de saliva aproximadamente a cada 15 minutos ou 10 minutos, né, determinada hora, e aí você, antes dele dormir, e na hora que você percebe que os níveis de melatonina começam a subir, a gente chama o DLMO, que é um marcador do início da liberação de melatonina, né, e isso, né, é um melhor marcador de fase do sistema circadiano. Aqui é o cortisol, né, os níveis elevados, a gente sabe que o cortisol, inclusive, ele começa a subir antes, né, do despertar. Aqui é a temperatura corporal, com o mínimo de temperatura corporal aqui ao longo do dia. Então, a gente tem esses padrões, cada um com fase diferente, então eu tenho a minha fase, né, do meu sistema de óleo. Cortisol, né, aqui, se eu passar, por exemplo, aqui vários registros, e aqui eu tenho, né, em escuro, né, a minha curva cosseno, eu consigo definir aqui a acrofase, né, entre 7h90 e 59, 8 horas e 9 horas, né, aqui é o mínimo, e aqui o valor meso, né, que é oscilando, né, nesse valor. Então, aqui eu tenho, por exemplo, do cortisol, isso aqui seria o ritmo do indivíduo normal, né, seria isso aqui, né, aqui eu estou só representando um esquema, e aqui é o indivíduo que tem hipercortisolismo. Então, olha, veja aqui, ó, não só os níveis são elevados, mas veja que o pico, né, ele é deslocado da fase matutina para a fase, né, vespertina, né, que esse é um problema. Aqui eu tenho um caso de um indivíduo com doença de Cushing, né, os níveis altíssimos, né, e sem, né, uma oscilação clara, né, dos níveis, né, de cortisol, né. Aqui eu tenho uma variação do TSH, né, com baixos níveis durante o dia, altos níveis durante a noite, né, então isso aqui tem, né, claro, uma implicação tanto, né, para diagnóstico como tratamento. Um exemplo aqui que eu queria chamar a atenção sobre relação à produção, esse trabalho, né, recente, ele publicou um estudo, né, em homens, aqui seriam 1.300 e poucos homens que trabalham, né, e que geram, né, perturbação rítmica, né, são trabalhadores de turno. Aqui, desculpa, aqui é 996, né, homens que trabalham sem perturbações rítmicas, e aí foi estudado, né, parâmetros, né, de mobilidade do sêmen e os níveis de hormônios sexuais em ambos os casos, né. E aí, né, o que eles observaram, né, então isso aqui eu tenho, o grupo de trabalho diurno, aqui é o trabalho, né, em turno fixo, e aqui é o trabalho em turno rotatório, que tem alterações rítmicas. Então, a gente não tem, né, a diferença entre esses dois grupos, mas aqui é o total, né, de contagem, né, de espermatozoide para esse grupo de trabalho, né, em turno rotatório, que tem perturbação rítmica, ele é inferior, né, ao grupo, né, controle, que é o trabalho em turno diurno. Do mesmo jeito que a gente vai, por exemplo, aqui é uma taxa, né, de contagem, né, dos níveis baixos, né? Então, assim, você faz uma contagem, né, diversificada e vê o percentual. Enquanto aqui eu tenho baixa contagem apenas em 30%, aqui eu tenho 42%, né, no grupo que tem trabalho em turno rotatório, tem perturbação rítmica. Não é o trabalho em turno fixo, por exemplo, o trabalho noturno em si, né? Não é a noite em si, é a alteração rítmica. Então, isso mostra, né, que perturbação rítmica altera, né, os parâmetros da reprodução masculina, né, e que provavelmente,
né, hoje a gente tem, né, duas coisas que a gente tem um aumento muito grande. Um é o aumento do trabalho em turno e um aumento, por exemplo, né, de uma deficiência, de uma redução, ou de uma incapacidade de reprodução. Ou seja, o número de atendimento que a gente faz, né, em clínica, né, de assistência reprodutiva é muito grande. E é claro que isso também deve ser levado em conta. Está na fase reprodutiva? Está na fase reprodutiva, vai querer reproduzir? Então vamos, né, mudar do trabalho rotatório, né, para, né, o trabalho em torno. Certo? Então, isso é algo que é importante levar em consideração no sentido de você ter né, uma eficácia da terapêutica que você vai fazer. Né? Então, indivíduo que busca uma clínica para reprodução, porque não tem, e aí o que tem, os parâmetros são masculinos, que estão baixos, né? Então vai fazer, né, uma assistência, tratamento, é ideal de que nesta fase do tratamento ele saia, se ele tiver em trabalho, né, rotatório, ele saia, ele venha pelo menos ao trabalho em turno fixo ou trabalho diurno, preferencialmente para trabalho diurno, né, com o objetivo, né, de facilitar a resposta fisiológica, de melhorar os parâmetros reprodutivos. Então, né, o que a gente tem claramente, né, em síntese, nesse aspecto, eu tenho aqui, né, os aspectos genéticos, né, porque eu posso ter alterações nos genes circadianos, eu tenho um ambiente, trabalho em turno, exposição à luz à noite, luz artificial, né, várias coisas, comportamento alimentar, etc. Tudo isso pode gerar alterações, né, na ritmicidade circadiana, e isso ser consequência, né, de diversas doenças, desde câncer, né, metabolismo, né, alterações metabólicas, né, e doenças cardiovasculares, né, e também outras alterações, né, neurais. E isso a gente vê porque, olha, na verdade eu tenho o meu núcleo supraquiasmático como meu maestro, esse maestro ele vai o quê? Ele vai ajustar, ele vai ser, né, o maestro desses, né, osciladores periféricos que ele vai reger, né, essa orquestra, né, natural, né, de expressão da ritmicidade circadiana. Né? Basicamente, né, há um sistema, né, complexo, né, que eu tenho respostas neurais, respostas humorais. Aqui no caso, por exemplo, da pineal, que vai liberar a melatonina, né? A melatonina vai ser importante, envolvida aqui nas funções endócrinas, nas funções, né, inflamatórias. O sistema circadiano ele tem um controle endócrino, tem um controle vascular, tal. Então, né, essa regulação ela é fundamental. E isso hoje, né, ele já é muito evidente dentro da medicina moderna, embora a gente pode até achar, e eu acho que ainda é muito fraco ainda, o que a gente tem nas nossas escolas, na formação aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Mas, por exemplo, isso aqui é um artigo, né, no New England, né, isso aqui é de 2021, isso aqui é um artigo de revisão sobre os mecanismos circadianos na medicina, né, a melhor revista médica, né. Aqui eu estou dando um exemplo de 3 livros de fisiologia. Esse aqui é o livro branco, que a gente chama, né, organizado pelo laboratório, pelo Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento do Ritmo Biológico, é uma organização do professor Nelson e do professor Mena, os dois, né, grandes pesquisadores na área de cronobiologia, que trouxeram a cronobiologia para o Brasil. Né, o livro se chama Cronobiologia, Princípios e Aplicações. Embora ele tenha algumas coisas que estão já desatualizadas, mas é um livro muito bom. Tem um livro do professor Roberto F. Netti, o Circadian Physiology, essa 3ª edição. Ele está preparando a 4ª edição e ele disse que talvez vá traduzir para o português. Né? E aqui tem um livro novo que deve sair agora no 2º semestre, que se chama Medicina Circadiana, Fundamentos e Aplicações, né? Que foi organizado por mim e pelo professor Tiago de Andrade, né, a professora, né, Paula, inclusive tem um capítulo, né, isso aqui ele ainda está aqui em branco, porque ainda ele está na editora ainda para fazer a capa e finalizar, né, a parte, né, de diagramação do livro, e a gente espera que no próximo semestre esse livro esteja pronto e ele possa ser uma ferramenta importante para a gente usar tanto em nível de graduação, pós-graduação, residência médica, residência multiprofissional, inclusive para os profissionais da área de saúde, né, como material de consulta, né, para
né, aplicar, né, os conceitos teóricos e metodológicos, né, da cronobiologia, né, na área de saúde. Uma outra sugestão de leitura é esse material, né, que foi feito por esse pesquisador, Colline, né, descobrindo o seu relógio biológico, como seu corpo sabe que horas são, né, ele é produzido primeiro, né, numa língua em inglês, mas a Maria Luísa Jabu, que é brasileira, está fazendo doutorado, né, lá nos Estados Unidos, fez a tradução brilhante para o português, né, eu gosto muito dele. Né? E, para finalizar, eu volto aqui a apresentar, por exemplo, né, a questão das duas monografias. Né? E aí chamar a atenção de uma coisa. O que é que essas monografias elas avaliam? Né? A última, né? Ela diz o seguinte: câncer humano. Né? Há uma evidência limitada em humanos para o papel carcinogênico do trabalho em torno. Há uma positiva, né, associação tem sido observada entre trabalho em turno e câncer de mama, próstata, colo e reto. Então, a associação positiva tem sido observada. Né? Em modelos experimentais, a evidência suficiente, humanos ainda é limitada, mas em modelos experimentais, né, que alterações no claro e escuro é carcinogênico. Essa é a verdade. Né? E, né, a evidência de mecanismo, há uma evidência forte, né, em sistemas experimentais, que é a alteração do claro ou escuro, que exibe, né, características chaves da do processo de formação de câncer, baseado em evidência consistente com alterações de supressão imune, né, inflamação crônica e proliferação celular. Então, isso faz com que o resultado final é que o trabalho em turno é provavelmente, né, carcinogênico para humanos, colocado no grupo 2A, né, significa, se ele fosse 2,1, era certeza, como radiação radiação ionizante, raio-x, por exemplo, radiação gama, no grupo 1A. Quem é uma outra coisa que é do grupo 2A, por exemplo, né, tabaco. Né, o cigarro está aqui, né, no grupo 2A também. Então, o trabalho em turno está, né, lá próximo do cigarro. Então, a gente pode dizer que talvez no futuro a gente tenha nas fábricas ou nos hospitais ou em qualquer lugar que tenha trabalho em turno, né, uma faixa avisando. Né, o governo adverte, trabalhar em turno pode provocar câncer. Né? E é claro, se a gente diz isso, e aí eu estou falando do trabalho em turno, mas eu estou falando não é do trabalho em turno em si, o que eu estou falando é da perturbação circadiana. Né? E, para finalizar, eu não poderia, né, dizer isso. Né? O que é que nós estamos fazendo para proteger os nossos adolescentes para que, no futuro, não tenham câncer? Se os nossos adolescentes estão tendo isso. Se os nossos adolescentes, principalmente no ensino médio, eles têm aulas às 7 horas da manhã, né, e é na época que eles têm maior padrão, né, de vespertinidade. Né? Então, se eu promovo uma perturbação rítmica, né, e quebrando, né, o equilíbrio homeostático circadiano, né, dos adolescentes numa fase essencial de formação de personalidade, né, de consolidação do sistema cardiovascular, sistema respiratório, etc., né, e eu estou colocando eles numa condição que, experimentalmente, eu digo que vai gerar câncer. Né? Pode ser que, talvez, daqui a 10, 15 anos, a gente esteja revendo, né, o que é que nós fizemos com nossos adolescentes e vamos dizer, talvez, né, é uma afirmação ainda que eu sempre vou colocar, talvez, né, nós vamos poder chegar e dizer assim, olha, vamos fazer uma autocrítica, assim, o que nós fizemos com nossos adolescentes foi fazer com que eles tenham maior prevalência de câncer, né, maior incidência de câncer na humanidade, em parte, pode ter sido provocada por nós mesmos, né, pela nossa, né, organização temporal das nossas escolas. Né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado. Né? E eu fico para questões, dúvida, tal, e mais o que vocês quiserem. Diga, Paulinha.
Eu não estou vendo ninguém aqui, eu não estou conseguindo ver as pessoas, eu estou toda... Professor, só queria agradecer a aula, viu? Muito obrigada. De nada, Isabel. Eu vou fechar a gravação e depois eu vou com a gravação, né? Eu vou